Troca ao vivo, meia-noite e 43. Pet Lofredo aqui no Troca de Passes essa noite. Começando a falar de Campeonato Brasileiro, falamos de alguns confrontos. Seguimos agora numa parte bem mais embaixo na tabela, entrando inclusive na zona de rebaixamento, onde está o Santos. O Santos finalmente venceu a primeira sob o comando do Cuca. Jogou melhor também, aí não é só resultado. É desempenho. Venceu, mas foi eliminado. É um momento delicado pro Santos. Jogou melhor como? Não, jogou melhor do que vinha jogando. Sim. Não, melhor que com o Cruzeiro. Não, jogou melhor do que vinha jogando. Melhor do que das atuações anteriores. Tá subindo aos poucos, isso é verdade. Vamos ver a palavrinha do Cuca, então, que amanhã enfrenta o Sport e falou que reconhece que o momento da equipe santista é delicado nesse momento. A gente está sempre correndo atrás, né? Nós jogamos lá com o Ceará nos esperando e nós vindo num desgaste. A mesma coisa quando a gente foi jogar com o Atlético Mineiro, que não teve o desgaste no meio da semana. A mesma coisa com o Cruzeiro, que preservou o time. E agora a mesma situação com o Sport, que não jogou no meio de semana. Então esse desgaste, ele ocorre e cabe a gente avaliar bem o grupo, né? A conversa que eu tive com eles hoje, você não tem como treinar essa chuvarada que tem aqui, o campo muito pesado. Nós conversamos lá dentro, guardar energia para amanhã e ver amanhã que forma que nós vamos utilizar o grupo. Se os mesmos jogadores que jogaram lá em Minas, se eles vão estar numa condição ideal, ou se alguns não vão estar na condição ideal e jogam outros que estejam na condição ideal de jogo, porque é um jogo de força também, devido à condição do clima e devido a ser um jogo de confronto direto. Um adversário que está na nossa frente e que a gente pode dar uma encostada aí no caso de vitória. Os jogos são. Falando aqui da escala do final de semana, Pet está aqui no Troca de novo amanhã, né? Todas. Então tem que Se ficar Deus ligado. quiser, com saúde. Todo dia. Tem que ficar ligado nos jogos, então, mesmo na folga. O Santos melhorou Melhorou. e... Um jogo. E essa posição, a zona de rebaixamento do Santos nesse momento? Não é um lugar que o Santos costuma frequentar. Não, mas assim, tem que ter um início para sair dessa situação. Eu acho que é uma boa oportunidade, se enfrentando o adversário direto, o Santos vencendo. Lembrando que o Santos tem um jogo a menos, né, também. O jogo a menos não significa 3 pontos, mas a gente tem sempre que lembrar que o Santos tem um jogo a menos, assim como o Vasco tem 2, tem outras equipes que tem jogos a menos. E acho uma boa oportunidade, um time um pouquinho mais ajustado, acho que é um time que pode ter sentido o baque da eliminação por conta dos 3 pênaltis perdidos, mas teve uma atuação decente, uma atuação, se não espetacular, se não muito boa, uma atuação decente para conseguir vencer um adversário forte. E me parece que aquela fase inicial do Cuca pode estar acabando. O Sport, do outro lado, é um time que não vence desde a 10ª rodada, já são 8 rodadas seguidas sem vitória no Campeonato Brasileiro, mas tem um jogador que vem se destacando bastante, que é o Marlone, um jogador experiente, que vai se reencontrar com o técnico Eduardo Batista, ou já se reencontrou com o Eduardo Batista, treinador do Sport, e foi ele que deu entrevista falando sobre esse momento do Sport, que está só 2 pontos acima da zona de rebaixamento no Brasileirão. O Eduardo chegou agora e está tentando corrigir alguns erros que nós íamos tendo, principalmente individual, não era nem por erro realmente do Claudinei, era um erro mais individual nosso, né? E ele está realmente vendo para corrigir isso. E não há outro pensamento, eu acho que essas chegadas vão acrescentar sim, né? A chegada tanto do Eduardo como do Hernani. Espero nós que já estávamos aqui buscar cada dia essa leitura dentro de campo, propor que o professor Eduardo Batista vai nos orientar ali durante, né, os jogos e também a temporada aí que falta. Esperamos realmente nesse jogo contra o Santos aí buscar fazer uma grande partida e pensar também em vencer, não há outro pensamento. Tá aí o bom Marlone falando sobre a chegada do Eduardo Batista no lugar do Claudinei, novo técnico do Sport. Sabe que naquela última vitória do Sport, quando o Sport venceu o Atlético Paranaense, o Sport assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Foi já em junho, era um mês e pouquinho antes da Copa do Mundo. E olha a diferença nesse momento. 8 jogos? São 8 jogos sem da vice-liderança para 2 pontinhos acima da zona de rebaixamento. Se isso continuar por mais alguns jogos, é difícil reverter. É difícil tirar o time da zona do rebaixamento depois. Porque
Pet deve saber disso. Não sei se ele pegou muito time em uma fase. Acho que não, né, Pet? Não, mas às vezes... Quando entra nessa situação, é difícil de tirar. Tô falando do esporte, né? Sim. Não, o esporte é um dos candidatos sérios pelo todos o que está acontecendo esse ano, os problemas, sair de um treinador, o outro, misturas, agora de novo o terceiro, quarto treinador no ano. Eu acho que o esporte está acesa, sabe, aquela luz vermelha já está acesa no esporte. E o Santos, pelo elenco, o treinador e tudo, acho que começa já com esse jogo, ou no próximo jogo, segundo turno, que eu falar, o segundo turno vai ser do Santos. E tem tudo, o esporte em casa, depois, se não me engano, o Ceará fora de casa, tem tudo para começar já a dar reações de sinais de que está sendo ressuscitado, né? Batimento recuperar. Já já a gente volta aqui com o Troca de Passes para ver gols desta sexta-feira. Fiquem com a gente volta já. Troca de Passes no ar.